E eu quero começar com um pequeno trecho aqui de um vídeo do deputado federal Marcel Van Hatten para vocês. Vamos lá. A oposição orienta por manter o veto, porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula, que voltaria para a cadeia. Lula disse que não indicaria amigos para o Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Lula disse que quem ganha até R$5.000 não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha e o que tem é abóbora. Portanto, senhor presidente, se fosse para punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula. Mas é para perseguir a oposição. A oposição orienta por manter o veto 46 assim. Adriles, para variar, eu preciso jogar no seu colo Natuzinha. Então, bora ouvir a Natuza Neri. Camarote citava os cerca de 300 votos a favor da fake news. Imagina que quem está votando contra uma medida que inibe a fake news está votando a favor. Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda. É a direita também, é o centro-direita também. É o que a gente chama de centrão, de braço auxiliar da extrema-direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte: a gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação, no projeto de lei das fake news, que não trata de qualificar o que é fake news, fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso, eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, né, do monstro, da hidra, que é um monstro, corpo de monstro e cabeça de serpente, que vai comer todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news. Então vai Centrão, vai lá na frente, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já é alvo constante de fake news. Daqui a pouco vai vir o Arthur Lira quando ele deixar o poder, daqui a pouco vai vir o deputado do Maranhão, vai vir o deputado de Pernambuco, vai vir o senador do Ceará, engolirá todo mundo. Esse é o ponto. Então é muito ruim que nesta votação 257 deputados tenham trabalhado para derrubar o veto e 41 senadores. Então tem 257 deputados hoje contra Adriles, a democracia. Eu queria saber, dentro dessa digressão dela, bem confusa, né? Ela está quebrando a cabeça aqui para tentar falar que você tem 317 pessoas a favor da mentira. Qual que é o objetivo da Natuza Neri em fazer esse tipo de acusação, meu caro? Olha, o que a Natuza Neri faz aí é ela mesma ser a favor da manutenção de uma verdade subjetiva exclusiva do judiciário, a saber, do STF, em consonância com a Rede Globo. É o contrário do que ela está dizendo. Ou seja, a verdade dela pode ser uma mentira. Quando você não pode criticar o sistema eleitoral brasileiro, porque, eventualmente, você não pode pedir voto auditável, você não pode pedir voto impresso auditável, quer dizer, para além da votação virtual, você está fazendo uma fake news. Quando você diz que a justiça eleitoral foi parcial durante o pleito de 2022, que a justiça eleitoral perseguiu, censurou a direita brasileira, censurou a mim, por exemplo. Eu disse que havia censura no Brasil, que o TSE estava tendo um papel parcial durante as eleições. Isso é mentira? A busca da verdade é que está sendo cerceada pelo STF. O PL 46 impede a criminalização do quê? Da opinião. A opinião. Quem julga se é mentira ou verdade é o critério da pessoa com quem você está dialogando. Isso pode ser uma pessoa no diálogo, pode ser centenas e milhares e milhões de pessoas. Quando vem o noticiário da Rede Globo, que eles podem dizer que isso que a Natuza Neri da Globo News está dizendo é verdade ou necessariamente mentira. Isso, para mim, subjetivamente, o que ela está falando é uma mentira. O que está acontecendo é exatamente o contrário. Essas pessoas que não estão votando pelo projeto que não criminaliza, aliás, a fake news, é que estão sendo perseguidas. Isso que está acontecendo são pessoas que são perseguidas por opinião, que são desmonetizadas por opinião, que têm contas bancárias bloqueadas por opinião, que são exiladas por opinião, que são presas, censuradas, massacradas por uma opinião. A democracia pressupõe um diálogo permanente de investigação e perseguição da possibilidade da verdade.
Isso é jornalismo e isso é um diálogo concreto, que é a base da liberdade de expressão, que é a base da democracia no Brasil e no mundo. É o contrário do que a Natuzaneri está dizendo. As pessoas podem ser o presidente da Câmara, pode ser um deputado, pode ser um vereador, pode ser um prefeito, pode ser um cidadão comum, estão sendo perseguidas e tolhidas por causa de uma opinião que não é consonante. E por que ela está falando sobre essa inversão diabólica? Porque é uma opinião que não é consonante com a opinião da Rede Globo e com a opinião do TSE e com a opinião do STF, que estão tentando emudecer qualquer percepção de mundo, qualquer percepção da realidade que não seja afinada com eles. Emudecer através da censura, através da prisão. Então eu bato palmas para o PL 46, ainda que seja uma coisa limitada. Você tem que ter uma mudança constitucional profunda que impede qualquer tipo de criminalização ou tentativa de criminalização de qualquer opinião, porque não é fake news. Verdade factual não se confunde com opinião. Você dizer que o STF é um tribunal superior, um tribunal, a mais alta corte, está criminalizando a opinião, não é uma fake news. Você dizer que as pessoas estão sendo censuradas e por isso ser censurado, como eu fui, não é fake news. Você dizer que a Justiça Eleitoral teve um papel extremamente parcial durante a eleição de 2022, não é fake news, são opiniões concretas, absolutas, calcadas em reverberações e traços de verdade. É isso que está sendo perseguido, é isso que está sendo demonizado, e é esse tipo de perseguição que está sendo aplaudida pela Rede Globo, porque a Rede Globo faz parte desse consórcio de emudecer a população brasileira, acabar com a liberdade de expressão e ser portadora de uma opinião única sobre a realidade no Brasil e no mundo. E é importante também sempre lembrar que a gente está falando da defesa do próprio negócio da Rede Globo, né? Eles perderam protagonismo, eles perderam o monopólio da informação e eles fazem isso no pior sentido de autopreservação, né? Eles estão dispostos a mentir, a fazer propaganda do governo federal, a perseguir opositor. Isso que o Adriles está falando é muito sério. Quantas pessoas, Adriles, a gente conhece, Leandro Ruschel, deputados de oposição, que na época eram da ala governista, que sofreram com esse tipo de acusação por parte do próprio TSE. Acusações que depois se provaram verdadeiras, né? Ou melhor, acusações que se provaram falsas e as alegações dos deputados e inclusive dos jornalistas provaram completamente verdadeiras. Mas são informações de domínio público, inclusive, Adriles. Não tem... não existe criação de tese. E mesmo se existisse, né, o que é democracia para esse pessoal? É uma brincadeira de mau gosto, né? A hora que eles falam de defesa da democracia e defendem Ministério da Verdade, a criminalização de comunicação enganosa em massa, quer dizer, isso é muito patético. A gente acabou de ver todas as fake news que eram julgadas fake news pelo governo e pelo consórcio Globo eram verdades em relação à questão das enchentes do Rio Grande do Sul. É muito simples. Os jet skis que estavam sendo barrados por por fiscalização, os caminhões que estavam sendo barrados por excesso de peso, a ajuda que não veio do Uruguai, os helicópteros parados em Santa Catarina, tudo isso foi acusado pelo governo de fake news e tudo isso era verdade, que foi comprovada pela sociedade civil, foi comprovada pelas redes sociais, pelas pessoas comuns. Então, assim, você vai ter um Ministério da Verdade que vai dizer o que é ou não verdade, inclusive do ponto de vista factual. Fake news é a coisa mais abstratamente sórdida para criminalizar a liberdade de expressão no Brasil. E, assim, eles nem escondem. É uma coisa completamente vexatória.